Hoje, culto de quarta-feira, como falou o pastor Romildo, é um culto de batalha. Você que entrou aqui e você estava com um problema na sua família, você entrou aqui e você está com uma doença, ou às vezes nada da tua vida tem dado certo, você tem tido problema no seu serviço, problema na sua faculdade, dentro da sua casa. Hoje, o Senhor dos Exércitos guerreia por ti, amém? E hoje a tua libertação vai chegar, porque Ele veio aqui. E quando Ele desce da sua santa morada para encontrar a igreja dEle, Ele traz livramento, amém? Gostaria de pedir para a igreja abrir a Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 46. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. Aliás, do 1 ao 5. Amém? Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis, e vos salvarei. A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E a que coisa semelhante confrontareis comigo? Amém? Solte sua Bíblia no banco, feche seus olhos. Senhor, o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é Deus sobre a nossa vida, o Senhor é Deus sobre esse culto, Pai. Nada vem de mim, Senhor, tudo vem de Ti, Pai. Deus, eu peço que pelo nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor retire de mim, Pai, o Senhor retire de cima desse altar, Pai. Qualquer espírito, Senhor, qualquer sentimento seja contrário à Sua presença, Pai. Deus, retira do meio da igreja, Pai, qualquer espírito crítico, Deus, que feche os ouvidos da igreja, Pai. E agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, eu ordeno para que todo demônio, ou toda obra maligna que seja contrária aos ouvidos da igreja para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu repreendo toda obra maligna que seja contrário à palavra do Senhor nesse lugar, nessa noite. Que o Senhor traga livramento, que a unção do Senhor sare a dor, sare a doença. Que essa noite seja um marco para a nossa igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Nós estamos com um tema esse mês na nossa igreja que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Domingo no culto, Deus abençoou com a oportunidade de eu poder estar trazendo a palavra. Eu já falei sobre isso, sobre a verdade de que Jesus nos ama e que nós somos partes de um corpo, e que esse corpo Ele tem chamado para fazer a vontade dEle nessa terra, amém? Hoje eu quero falar sobre mais um ponto, que é a verdade dos céus. A verdade de que o reino espiritual, o mundo espiritual existe, e ele é mais real que esse. Sabe? Mais uma vez, essa palavra veio enquanto eu estava aqui na hora do louvor, porque eu acredito que o Espírito Santo fala através de nós. A gente não precisa ficar preocupado com o que vamos falar, o que vamos fazer. O Espírito Santo fala através de nós. E o que o Espírito Santo quer trazer à igreja hoje é isso: o mundo espiritual é real. Não pense que demônios não existem, ou que anjos não existem, ou que o próprio Deus não existe, ou que o diabo não existe. Eles existem, e eles são reais. E hoje talvez você esteja aqui com um ar meio cético. Quantos visitantes nós temos aqui? Ergue a mão. Quero agradecer a presença dos meus dois amigos lá do serviço, o Felipe e o Leandro. Obrigado por terem vindo, gente. Pessoal que é visitante, vocês estão aqui, vocês podem estar com o olhar meio cético. Eu digo para vocês, é real. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ver sobre como o mundo espiritual é real e como ele afeta totalmente, diretamente esse mundo. Sabe, a Bíblia fala que o diabo
antes de ser diabo, ele era um anjo de luz chamado Lúcifer. E ele era o que ministrava a adoração ao Senhor. Quando o Senhor estava para descer no monte da adoração, de dentro de Lúcifer, de dentro do anjo de luz, saíam sons de adoração. E esses sons, o barulho, a música que saía de dentro de Lúcifer, atraía todos os anjos, todas as hostes celestiais, até o monte da adoração, para eles adorarem a Deus. Só que Lúcifer pecou quando ele quis ser acima de Deus. Muita gente fala que o primeiro pecado do universo foi inveja, que o diabo teve inveja de Deus, mas não foi. O primeiro pecado do universo foi egoísmo. O diabo foi egoísta. Por quê? Porque ele já tinha uma autoridade no céu maior que todos os outros anjos. Ele era o que encaminhava a adoração. Só que ele queria mais. Ele queria ser Deus. Ele queria não que apenas ele encaminhasse a adoração, ele queria que ele fosse a adoração. Que as pessoas, que o mundo, os anjos adorassem a ele. E por isso ele caiu. Ele caiu porque ele teve um desejo egoísta de querer ser acima de Deus. E sabe, o que eu acho bem interessante, o diabo pecou, o diabo errou, e o diabo caiu. E Deus não mandou salvador para o diabo. Não mandou ninguém para ir restaurar os anjos caídos. Ele simplesmente mandou eles caírem. E eles caíram. E eles estão condenados ao fogo eterno. Agora, quando Deus criou Adão e colocou ele num jardim, o jardim do Éden. Todo mundo conhece essa história. Ele e Eva estavam lá. E eles só tinham uma regra, que não era para comer da árvore do fruto da vida. E eles foram lá e comeram nessa árvore. Eles pecaram. Assim como o diabo pecou. Só que para o diabo, Deus não mandou ninguém. Deus deixou que ele fosse condenado, que ele caísse no fogo eterno. Agora, quando Adão caiu, Deus mandou o próprio filho dele. Sabe o que isso significa? Significa que você é amado de Deus. Significa que você está aqui hoje não porque você não tinha nada para fazer em casa, ou porque tu recebeu um convite, ou porque tu é costume toda quarta-feira lá na igreja. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Porque Ele te ama e Ele quer ter uma comunhão contigo, Ele quer se relacionar contigo. Igreja, o mundo espiritual é real. Deus existe, os anjos existem. Sabe, às vezes a gente não acredita, a gente olha para a Bíblia e fala assim, Jesus caminhou sobre as águas, o mar vermelho se abrir. Isso não existe. Isso é coisa, historinha. Pessoas ressuscitarem, é historinha. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que caminharam sobre as águas. Mas tu diz de forma figurativa, passou por cima de um problema. Não, ele caminhou sobre as águas mesmo. Sabe, há uns 10 anos atrás, teve uma enchente muito forte num país da África, que eu não me recordo o nome agora. E um grupo de missionários, eles começaram a arrecadar mantimentos para ajudar famílias que estavam sofrendo com essa enchente. E tinha uma casa que ela estava totalmente isolada do resto do mundo. Porque ela estava bem no meio do rio, o rio já tinha alagado de um lado, já tinha alagado do outro, não tinha como chegar naquela casa. Os missionários não tinham barco, enchente, quem já viu imagem de enchente na internet sabe como é que é, o rio não está calmo. O rio está descendo com força, não tem como você atravessar nada. Sabe o que aconteceu? Os missionários começaram a orar, pedindo para Deus mostrar o que fazer. E um dos missionários, Deus deu uma revelação para ele falando assim: pega todos os mantimentos, coloca nas costas, segura ele nos braços e vai lá caminhando. O que você acha que ele fez? Você acha que ele, capaz, vou caminhar por cima das águas? Não, ele carregou tudo e foi, e ele caminhou por cima das águas. Ele chegou na casa, entregou os mantimentos e ainda voltou por cima das águas. Não é história, não é mentira, isso é sério. Por quê? Porque o mundo espiritual existe, ele é real. Sabe, eu estava lendo um livro que é sobre o dom de orar em línguas, e o pastor conta uma história que ele começou a namorar uma menina e ele foi passar uma noite na casa dessa menina que morava em outra cidade. Claro, ele dormiu no quarto de visitas, né?
E ele não sabia, mas a mãe dessa menina era uma das maiores macumbeiras da cidade, há anos. Há mais de 60 anos ela era macumbeira. E o pastor estava dormindo no quarto de visitas. De repente, de madrugada, ele acordou, tinha um demônio do lado dele. Falou assim, ó, eu tô há 60 anos dentro dessa casa. Ninguém nunca me tirou daqui. E não vai ser você que vai me tirar daqui. E para provar que eu tenho poder, deixa eu te mostrar o que eu posso fazer. E o pastor fala que ele pegou 2 dedos e colocou no peito do pastor. E quando o demônio colocou esses 2 dedos no peito do pastor, o pastor travou. Ele não conseguia falar, não conseguia se mexer, não conseguia nada, travou. Ele não conseguia nem orar pedindo para Deus restaurar ele, para livrar ele. Sabe o que ele fez? No espírito dele, ele começou a orar em línguas. E quando ele começou a orar, o demônio voou na parede. Pá! Ah, pastor, isso é história. É real. Então vamos parar de falar do testemunho dos outros. Vamos falar o que aconteceu comigo então. Com 11 ou 12 anos de idade, eu gostava muito de colocar um sonzinho que eu tinha no quarto, assim, tocando música, principalmente do Cirilo. Sempre fui fã do Cirilo. E eu gostava de escutar e orar um pouquinho, adorar um pouquinho. E teve uma noite que eu estava orando e buscando e eu dormi. Quando eu acordei de madrugada, eu estava virado para a parede, deitado de costas para o corredor. E quando eu revirei de volta, tinha um demônio na minha frente. Eu não consegui ver o rosto dele. Era apenas um vulto preto, ele estava ali. E eu na hora me assustei pra caramba. Eu levei um susto forte pra dedéu. Mas na mesma hora que eu já levei um susto, eu já lembrei, não, no nome de Jesus ele tem que sair. Então eu já orei, já repreendi, ele já saiu. Sabe, às vezes o que está acontecendo na tua vida, você tenta colocar desculpas em coisas humanas. Ah, está acontecendo porque é assim mesmo, ou porque as pessoas não me valorizam, ou porque todo mundo me critica, ou ninguém acha que eu tenho potencial. O mundo espiritual influencia e muito a sua vida, sabia? Influencia muito. A tua família pode estar sendo destruída não porque é assim, ou porque o teu marido é assim, tem que deixar ele ser assim, ou porque a tua esposa é assim, fazer o quê, não tem como fazer ela mudar. O teu casamento, a tua família pode estar sendo destruída porque tem um demônio dentro da tua casa fazendo isso. Sabe por que a gente leu esse versículo aqui, Isaías 46? Isaías profetizou no exílio. Babilônia tinha vários deuses. A Babilônia foi o país que pegou Israel e levou eles exilados para lá, através do rei Nabucodonosor. E Babilônia tinha vários deuses, em especial esses 2, Bel e Nebo. Bel era uma personificação de Baal, que era o mesmo demônio filisteu, que Elias enfrentou 450 profetas de Baal sozinho e ganhou, porque o poder de Deus estava nele. E Nebo era o demônio da ciência. Era o demônio que fazia as pessoas tentarem entender o mundo espiritual. Tipo, projeção astral, horóscopo. Tudo que a gente tem até hoje é responsável desse demônio aqui, Nebo. E a gente lê nos versículos 1 e 2 ali, que eles são carregados nas costas das pessoas e dos animais. Até hoje, Baal, que é um exemplo de toda a potestade demoníaca, e Nebo, que é a ciência, são um peso nas costas das pessoas. A gente tenta assimilar aqui o mundo espiritual, o plano divino. A gente tenta tentar compreender Deus aqui, ó. Isso é Nebo. E Baal é quando você pega e tenta banalizar o Espírito Santo. Tenta falar assim, isso é emoção. Isso não existe. Existe. Existe e é real. O mundo espiritual é mais real que eu e você. Ele está aqui, nós ali na salinha de oração conversando, e o pastor Mateus falou uma coisa que é verdade. A gente estava lá conversando, enquanto isso tinha demônio olhando a nossa conversa. Eles querem saber qual é a estratégia do povo de Deus. Pastor, você está falando isso para assustar a gente? Não. Estou falando isso porque é real. É verdade. E quarta-feira é o culto em que você vem para conhecer mais sobre o reino de Deus, o reino espiritual. Você sabe mais o que é isso. E você sabe que ele tem um poder muito grande de afetar a sua vida.
o versículo 3, fala que Deus, desde o ventre, nos carrega nas costas dele. Sabe qual é a diferença de Deus e o mundo? O mundo é um peso nas suas costas. O mundo tenta fazer você entender as coisas, e aquilo gera um peso nas tuas costas, porque você tenta entender, tu faz de tudo para compreender na sua mente as coisas e não consegue. Então você fica frustrado. Você não entende por que as coisas acontecem na tua vida desse jeito, ou por que você sofre desse jeito. Você não entende por quê? Porque você tenta compreender aqui. Mas a Bíblia fala que enquanto a gente está carregando esse peso nas costas, desde que você nasceu, Deus carrega você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Desde que você nasceu, Deus carrega você nas costas dele. Por quê? Porque Ele te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Não deixe que nada fique entre você e Deus. Se você está aqui hoje e você ainda tem o pensamento preso em Baal ou preso em Nebo, o pensamento de que eu tenho que tentar filosofar sobre Deus, ou esse negócio é tudo emoção, é tudo mentira, saiba que Deus continua te carregando e Ele quer te mostrar a verdade. E a verdade é que Ele existe, Ele é fiel. O Jesus que estava aqui na terra 2000 anos atrás é o mesmo que está aqui hoje. Ele é vivo. A gente sempre vê nas ruas, a gente sempre vê na TV um Jesus crucificado. Ele não está lá, Ele não está na cruz, Ele está vivo. A Bíblia fala, 3 dias depois Ele ressuscitou. Pastor, então por que ninguém consegue ver Jesus? Porque o reino de Deus habita dentro de você. Jesus está aqui, Ele está dentro de você. Eu tenho alguma coisa ruim dentro de mim, pastor, algo que me machuca, que eu não sei o que é, que todo dia eu sofro, por isso que eu faço. Dentro do teu coração pode ter uma tristeza, uma mágoa, mas dentro do teu coração também tem um espírito, e esse espírito é ligado em Deus. E quando você começar a alimentar o espírito, em vez de alimentar a sua mágoa, você vai ser sarado. Mas eu tenho uma doença, o meu avô teve essa doença, o meu pai teve essa doença, eu também tenho essa doença. Maldição hereditária só é quebrada com uma coisa: oração. Mas é mal de família, todo mundo é assim. Não existe isso. Porque o meu pai foi assim, eu tenho que ser assim. Não existe isso. Por quê? Porque Deus tem uma história para você. Não é a sua família que tem uma história para você. Não é a sua geração, a sua descendência que tem uma história para você. Não, Deus tem uma história para você. E a história dele é linda. A gente pode ver testemunho de várias pessoas que foram libertas e estão na casa de Deus hoje, servindo a Deus. Quem já ouviu falar da banda chamada Raimundos, Banda do Mundo? Todo mundo. O antigo vocalista dele se chamava Rodolfo Abrantes. Ele era o cara mais drogado que já teve na face dessa terra. Ele só sabia fumar, cheirar, surfar e cantar. Era só isso que ele sabia fazer. E um dia, a namorada dele começou a se envolver com coisa de crente, que nem ele mesmo fala, com a igreja. E começou a ir umas irmãs da igreja orar na casa dele. E ele sabia, era toda segunda-feira que as irmãs iam lá. E ele sabia que na segunda-feira ele não podia ficar em casa, porque as irmãs iam estar lá. Ele não queria saber de crente, então ele fugia. Até que um dia, na segunda-feira, ele se chapou. Ele cheirou demais e ele esqueceu que as irmãs iam estar lá. E ele ficou lá. E de repente apareceu as irmãzinhas da igreja lá, para orar. E daí a história é bem longa, não vamos se ater a tudo. Mas uma das irmãs, que tinha um dom de profecia muito forte, falou para ele assim: Deus tem um chamado na sua vida. Deus quer usar você. E para provar que Ele quer usar você, Ele quer restaurar você, hoje você é curado desse câncer no intestino que você tem. E ele falou: câncer no intestino? Eu não tenho câncer no intestino. Mas ele percebeu uma coisa: ele tinha uns caroços embaixo do braço, e quando ela falou aquilo, os caroços sumiram. E ele foi fazer uns exames, e ele descobriu que o pai dele morreu de câncer no intestino, e que ele tinha muita chance de ter câncer no intestino, só que ele foi curado. Então ele começou a pensar: esse Deus existe. Porque na droga eu nunca senti isso, na bebida eu nunca senti isso, na festa eu nunca senti isso.
E esse Deus, eu nem tô com ele, não tô nem aí para ele, e ele veio e me curou. Não, esse Deus existe. E ele foi restaurado. E hoje ele é um dos maiores músicos cristãos do mundo, do país. Por quê? Porque o mundo espiritual existe, ele é real. Sabe, Deus te carrega nas costas desde que você nasceu, porque Ele te ama. Não fique você mesmo guardando mágoas no seu coração sobre si, sobre você mesmo. Eu conheço gente que tem um potencial muito grande de ir longe, de fazer várias coisas, mas não consegue por quê? Porque guarda dentro de si mágoas sobre ele mesmo. Ah, porque eu sou assim, eu não consigo fazer as coisas direito. Seja livre disso hoje. Hoje é o culto da sua liberdade, onde o Espírito Santo de Deus, aí há a liberdade, e aqui o Espírito Santo de Deus está, e você vai ser livre na sua vida. Eu tenho uma doença há anos e eu não consigo me livrar dela, já fiz quimioterapia, já fui tudo quanto é lugar, eu não consigo me livrar dela. A libertação está aqui. Essa doença cai por terra hoje. Ah, minha família está destruída, eu já fui em psicólogo, psiquiatra, já fui em restauração de casamentos e eu não consigo fazer nada. Eu conheço um Deus que através do Espírito Santo dele, todo casamento permanece, toda família é viva, é feliz. Ninguém ama você, mentira, Deus ama você. Ninguém se importa comigo, mentira, Jesus se importa. E Ele morreu naquela cruz por você, para que você seja livre. Sabe, Isaías 53, como nós falávamos no culto domingo, fala, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre Ele o nosso sofrimento, a nossa dor. Então você não precisa ficar com isso, você não precisa ficar com a doença, você não precisa ficar com esse problema na sua casa, essa dor, essa frustração, você não precisa. Ele levou sobre Ele, entregue no altar dele nessa noite, entregue no altar dele tudo que você tem e que te machuca. Eu não consigo ser feliz, consegue, entregue sua tristeza ao Senhor. Talvez você pense, mas eu não tenho nada a oferecer a esse Deus, eu nem me importo muito com Deus. O relacionamento com Deus não se baseia naquilo que você faz por Ele, mas naquilo que Ele já fez por você. Sabe, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por santo, Ele não morreu por certinho, Ele não morreu para cara correto, Ele morreu para pecador. E os pecadores, Ele não quer que continuem sendo pecadores, Ele quer trazer eles para uma vida plena. 1 João, se andarmos na luz como Ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E é isso que Ele quer fazer contigo. Ele quer fazer com que você caminhe na luz, para que o sangue dele purifique você de todo pecado, de toda dor. Não ande mais com o peso nas costas que o mundo coloca sobre você. Sabe, o mundo jaz no maligno. Existe um demônio chamado Mamon. Esse demônio é responsável pelo amor e a procura desesperada por dinheiro. Mamon. E hoje a gente vê que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio desse demônio. Porque hoje todo mundo só quer saber de correr atrás de dinheiro. Se eu tiver 2.000 no banco, eu sou feliz. Não importa se a minha mulher me chifrou, não importa se meus filhos me abandonaram, se eu tiver 2.000 no banco, eu sou feliz. Não é isso que Deus quer para você. Ele quer a tua família feliz, Ele quer a tua família restaurada, Ele quer encher a sua casa da bênção dEle, Ele quer encher a sua casa da prosperidade dEle. Ele não quer que você fique preocupado com se vai ter de comer amanhã ou não. O pão nosso de cada dia Ele nos dá. Mas se entregue a Ele, coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque a eternidade em primeiro lugar na sua vida. John Piper, Paul Washer, numa pregação dele, ele fala, esses grandes atletas que correm, como Usain Bolt, eles treinam desde pequeno, eles correm, treinam dia a dia, sem cansar, treinam, para depois correr 7 segundos, 9 segundos, e colocar uma medalha de ouro no peito, e acabou. E nós, quanto tempo nós temos gastado da nossa vida para treinarmos para o eterno? Ou você acha que você vai morrer e acabou? Vai ficar lá enterrado? Essa vida é só o prefácio do livro. O capítulo 1 começa quando você morre. Lá é a vida verdadeira.
E aonde você quer passar a sua vida verdadeira? O inferno existe. O inferno é real. O céu também. E eu te digo, o inferno não é aquilo que a gente imagina. Aquele monte de coisa pegando fogo, um monte de diabo com um tridente, aquele chifrinho. O inferno não é assim. Primeiro, porque o inferno, a primeira pessoa que vai sofrer é o diabo. A gente entroniza o diabo dentro do inferno, ele não é entronizado no inferno, ele é o primeiro que vai sofrer. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 20, que ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, para sofrer pela eternidade. Ele é o primeiro que sofre. Sabe o que é o inferno? É a ausência de Deus. Deus é o ar que você respira, no inferno não vai ter ar para respirar. Deus é aquilo que mantém os seus pés no caminho, no inferno não vai ter isso. Você não vai ter Deus no inferno. E o paraíso também não é aquilo que muita gente imagina, aquele lugar bonito, cheio de árvore, cheio de flor, com um monte de bichinho. Sabe como é que é o paraíso? Sabe como é que é a nossa casa para valer, Nova Jerusalém? Ela é Deus. Ela é o próprio Deus. Ela é a essência de Deus de ponta a ponta. Lá não existe sol, porque Deus brilha e ilumina de dia e de noite. Você não vai precisar dormir, que seu corpo vai estar revigorado, você vai ter um corpo renovado. Comer você vai precisar, sabia? Tem gente que acha que a gente não vai comer no céu, a gente vai comer. Existe uma árvore lá que dá 12 frutos diferentes por mês, por ano aliás. Um fruto diferente por mês. Você vai comer. Existe, é real, acredite. E hoje, nesse culto, você que veio aqui, o que Deus quer te mostrar é que Ele existe e Ele quer te provar isso. Não é só porque eu estou falando, Ele quer te provar. E sabe como Ele vai provar? Quando você começar a abrir o seu coração e dizer, não, eu quero isso, eu quero, use a fé, eu quero mesmo, eu quero saber se Deus existe ou não. A verdade é que Ele existe sim, você vai saber hoje. Ele é real. Amém? Queria pedir para a igreja ficar de pé. Queria chamar a nossa banda para vir aqui. Os pastores podem já se colocarem no lugar. Irmão, você não